Parece que a onda da vez é colocar proteína em tudo que é alimento. Acho que na onda de tentar agradar essa nova tendência dos consumidores, a indústria de alimentos vai colocando proteína em alimentos que até a princípio são um pouco bizarros de receberem proteínas, e com isso alguns rótulos muito estranhos começam a aparecer nas prateleiras dos mercados. Seja muito bem-vindo. Esse é o canal Comida e Contexto, e fugindo um pouco dessa tendência aí das redes sociais de só falar de nutrição de uma ótica de emagrecimento, nutriente, estética, aqui a gente vai abordar uns assuntos um pouquinho mais sociais para a gente entender o contexto daquilo que a gente se alimenta. Eu sou Murilo Dorta, nutricionista e mestrando em Ciências da Saúde. Para começar o vídeo, eu separei um caso bem engraçado para a gente dar uma analisada. A princípio, o que a gente tem aqui é uma cartela de ovos, certo? Nada muito diferente daquilo que a gente já costuma ver ao longo da nossa vida. São 10 unidades de ovo, ovo extra vermelho categoria A, provavelmente isso aqui é uma obrigação do fabricante. Tem a foto de uma figura pública ali com um corpo bem definido, fazendo uma pose de academia, e uma alegação bem grande: 13 gramas de proteína a cada 2 unidades de ovos. E aí do lado dessa alegação tem um asterisco. Você chegou a reparar? Dá uma olhadinha com mais calma. Eu vou colocar a imagem um pouco maior aqui. Bom, essa é uma estratégia bem já utilizada dentro da rotulagem de alimentos, que é inserir um asterisco, 2 asteriscos, 3 até, que vão explicar um pouquinho mais o que é aquela alegação, ou o que é aquela palavra, ou então aquela frase, certo? E aqui, nesse caso, a gente consegue dar uma olhada no asterisco e ele está escrito valor mínimo de proteína como todo ovo extra. Ou seja, esse caso aqui ele já vai servir para abrir a nossa conversa de que, às vezes, tem produtos, tem alimentos que recebem essas alegações super sensacionalistas, que a princípio, quando você bate o olho, você fala, caraca, nossa, eu estou comprando um super ovo, né? Um hiper proteico. Mas quando você vai ver, não é nada mais do que o alimento já é. Ou seja, não está fazendo nada de diferente, só está ressaltando uma característica que já é do próprio alimento. E com isso, você acaba comprando essa cartela de ovos. Como eu falei, esse recurso ele é muito utilizado dentro do mercado e você pode encontrar com uma frequência maior do que você achava que você ia encontrar. Essa questão de colocar um asterisco, ela também já foi vista, e eu lembro muito de um caso aqui, eu não vou ter foto, mas eu lembro de um caso que era um leite de vaca integral que tinha um rico em cálcio, gigantesco assim. E aí tinha um asterisco bem pequenininho, que se você fosse buscar o que significava aquele asterisco, nada mais é, a frase que vinha era: assim como todo leite de vaca integral. E aí você comprava aquele leite achando que você estava tomando um leite enriquecido com cálcio, enfim. Lembrando que esse tipo de produto ele pode existir, tá? A gente pode encontrar alimentos, seja aqui nesse caso do leite, enriquecido com cálcio. Isso existe, tá? Mas a mensagem que eu queria passar aqui no começo desse vídeo é: olhe com muita atenção o rótulo do alimento que você está comprando. Às vezes existem elementos que estão muito pequenos e que mudam totalmente, né, ou que vão mudar totalmente a sua percepção sobre aquele produto. Vamos para o próximo. Essa aqui foi uma foto que eu tirei ano passado. Era um queijo ricota. E assim, eu não sei se você é um queijólatra, eu sou viciado em queijo. Aqui em casa todo mundo é viciado em queijo. E em épocas em que o queijo está com um preço um pouco mais alto, aqui em casa a gente opta por comprar a ricota, fazer alguma preparação, enfim. E aí, dentro da seção ali que tinha um monte de ricota, eu achei essa que foi no mínimo curioso. Ricota, feita com whey. Falei, caraca, estão colocando whey protein até na ricota. Fui ver, tinha um asterisco bem pequenininho também. E aí, o que tinha escrito nesse asterisco? Soro de leite, vírgula, como toda ricota fresca. Ou seja, não tinha, não existia whey protein da forma que a gente entende, da forma que a população, de uma forma geral, entende, né?
que é aquele suplemento, aquele pozinho, enfim. A montagem dessa embalagem dava a entender de que era uma ricota preparada com o pozinho, enfim, com o whey protein em pó. Mas a gente tem que voltar algumas casas para entender que o whey protein nada mais é do que o soro do leite da vaca, certo? E aí, por alguns processos industriais, ele acaba virando um pó e é comercializado naquela forma de suplemento. Eles recebem também compostos que vão dar aroma, que vão dar sabor, às vezes vão dar textura, enfim, aí é um mundo à parte da tecnologia de alimentos. Mas, enfim, esse caso aqui eu achei bem particular. E aí, esses 3 casos que eu comentei, eles vêm para ensinar a gente, primeiro, a pegar o alimento e ler o rótulo, tá? Isso é uma parte muito importante dentro dos atendimentos que eu faço em consultório, dentro dos atendimentos também que já fiz na atenção primária, enquanto eu estava no estágio. Um dos pilares principais para a gente começar a ter, né, uma mudança do estilo de vida, ou então mudança para uma alimentação mais saudável, é a gente ler o rótulo com calma. É aquele alimento que a gente vai estar consumindo, que a gente está colocando para dentro de casa, é uma forma do fabricante se comunicar com o consumidor. Uma vez que a gente só pega, põe dentro do carrinho e depois consome, a gente não tem 100% de consciência daquilo que a gente está consumindo. E aí, até mesmo produtos que a gente acha que não vão ter modificações, como o caso, né, daquele leite que eu comentei, ou então do queijo, que você não espera que tenha alguma coisa de diferente nele, às vezes pode ter, ou às vezes pode ser só uma estratégia para conseguir a sua compra. Mas será que só ler, assim, de forma bater o olho na carinha ali, na frente da embalagem do alimento é suficiente? Quais são os outros elementos que estão dentro de uma embalagem de um produto que a gente também precisa ter atenção? Aqui eu separei 5 elementos que são muito importantes. O primeiro é a tabela nutricional do alimento. O segundo é a lista de ingredientes. O terceiro são os alertas de compostos, né, que são importantes ali para quem tem alergias ou então para quem tem intolerâncias. O quarto são alguns selos de inspeção sanitária que alguns produtos podem receber e também a informação de data de fabricação e data de validade. E eu deixei um 6º elemento bônus para o final. A tabela nutricional, né, aquele cheio de valores, às vezes de nomes que a gente não conhece muito, ela carrega informações muito importantes, tá? E na minha visão, a partir do momento que a gente busca compreender o que ela está querendo falar para a gente, é que muda um pouco o jogo, tá? A primeira informação que eu acho que é muito importante é a gente olhar a porção. Lá é onde o fabricante vai estar conversando com o seu consumidor, falando, olha, uma porção desse meu alimento que está dentro desse pacote é referente a X gramas. E aí um avanço recente que a gente teve na nova legislação de rotulagem nutricional é que agora os fabricantes eles são obrigados a colocar o quanto que aquela porção representa em medidas caseiras, ou seja, colher de sopa, colher de servir, copo americano, xícara, enfim, medidas caseiras. Antes ficava muito abstrato, né? Ah, a porção é de 43 gramas, tá? O que são 43 gramas desse alimento? Né? Você precisava primeiro de uma balança para ter noção do que era, ou então você pegar um instrumento ali da sua casa, uma colher de sopa, e ir pesando para ver quantas que dava. Então, assim, é um trabalho inviável de ser feito. Então, esse foi um ótimo avanço que a gente teve. E a tabela nutricional vem para dar essa informação para a gente. Tá? Na tabela, então, a gente vai encontrar, para além dos valores energéticos e de nutrientes para cada 100 gramas e também para a porção, né, indicada pelo fabricante, a gente vai encontrar a porcentagem do valor diário. Esse porcentagem VD, ele faz referência a o quanto que aquele valor representa para uma dieta de 2.000 calorias, falando ali da linha, né, das calorias, e daí tem valores específicos de carboidrato, de proteína, de gordura, que tem um valor que seria recomendado, certo? Então, se aparecer ali
é 50% do valor diário recomendado, isso significa que dentro daquela porção você já vai estar consumindo 50% daquilo que você precisa, caso a sua alimentação seja de 2.000 calorias. Esse valor ele não é tirado do nada, esse valor de 2.000 calorias ele consegue refletir bastante a necessidade de um indivíduo adulto da população brasileira. Vamos para o segundo elemento, que é a lista de ingredientes. Ela segue uma regra muito básica. A primeira regra dela é de que ela é estruturada de forma decrescente, ou seja, o primeiro item que aparece dentro dessa lista, ele é o que está em maior quantidade. Ou seja, se você pega uma lista de ingredientes e o primeiro ingrediente é uma farinha, depois é água, depois é açúcar, depois é não sei o que, você já tem uma noção, mesmo que não tenha esse, assim, são tantas gramas de farinha, tantas gramas de tal, mas você consegue ter uma noção de qual que é a estrutura daquele alimento, né? O que tem mais e o que tem menos, tá? Ali você já pode, dentro da lista de ingredientes também, identificar se aquele alimento é um produto ultraprocessado ou não. Se você bater o olho, ver que é uma lista gigantesca de ingredientes, ou então que está com uns nomes muito estranhos, assim, que você nunca viu, parece até que você está fazendo uma prova aí de faculdade para ler essa lista de ingredientes, muito provavelmente é um alimento ultraprocessado, tá? E se a gente for voltar para a regra de ouro do nosso guia alimentar para a população brasileira, a recomendação é de que a gente deve evitar esses tipos de alimentos na nossa alimentação, tá? Mas é uma forma de vocês conseguir bater o olho no produto e ver o que ele é ou o que ele tem. O terceiro elemento que eu separei aqui para vocês são os alertas. Então é aqui que você vai ver o contém glúten, contém ovos, contém lactose, contém soja. Isso é muito importante para quem tem alergia, para quem tem intolerância, não só se você tem, mas se alguém dentro da sua casa tem, você é responsável por fazer a compra dessa família, é muito importante que você dê uma olhada ali, porque às vezes isso pode separar um dia tranquilo de um dia com uma emergência no hospital. Vamos agora para o quarto item que eu separei aqui para vocês. Esses são os selos de inspeção sanitária. Por que eu acho interessante a gente dar uma olhada nesses selos, né? Quando tem algum selo, seja ele de inspeção municipal, de inspeção estadual, federal, isso significa que algum órgão, né, alguma entidade de vigilância sanitária fez a inspeção daquele local de fabricação. A gente pode abrir uma discussão aqui de como que essa fiscalização é feita, né? Enfim, mas eu acho que dá uma segurança quando a gente está comprando algum desses produtos. Não são todos que tem, mas quando tem eu acho interessante. E o próximo e último item que eu separei aqui para vocês antes do bônus é a data de fabricação e a data de validade. Elas são muito importantes. Primeira, a data de fabricação, ela vai falar um pouco sobre qual foi a data, né, em que esse produto foi fabricado. Ela também está muito atrelada ao lote desse produto. E às vezes, quando a indústria precisa fazer uns recal, né, elas fazem um chamamento público falando que às vezes algum lote está com alguma contaminação ou está com algum problema. É através dessas informações que a gente vai acabar checando isso, tá? Quanto à data de validade, ela é muito importante para a gente ver se o alimento que a gente está consumindo está dentro da data de validade, né? Aquela data que o fabricante assegura que, se a embalagem não tiver violada, não tiver amassada, enfim, se nada tiver acontecido, ele garante a qualidade daquele produto, né? E é muito interessante a gente sempre dar uma olhada em como que está o aspecto dessa embalagem, se ela está inchada, se ela está amassada, se ela está furada, enfim, acho que isso já é mais. Dito isso, vamos analisar mais um produto. Esse aqui eu achei muito interessante, curioso no mínimo, é uma Water Protein, ou uma água proteica. Se você abrir o site dessa fabricante que eu peguei aqui, você vai ver uma série de alegações, de propósitos, objetivos. Bom, enfim, coisas da publicidade, do marketing.
mas para não fazer uma análise injusta com eles, eles mesmos se classificam como um suplemento alimentar, tá? Então vamos partir desse ponto. Mas eu peguei esse caso em específico para mostrar para vocês um fenômeno que está acontecendo, tá? Mas vamos analisar a lista de ingredientes, que tudo parte dela. Água gaseificada, colágeno hidrolisado, aminoácidos de cadeia ramificada, aromatizantes e acidulantes. Beleza. Você compra achando que é uma bebida proteica com uma proteína de alto valor biológico, quando na verdade ela tem colágeno. As proteínas, elas são formadas por 21 tipos de aminoácidos. Pense em um colar de pérolas. Esse colar de pérolas, ele tem bolinhas azuis, vermelhas, amarelas, pérolas, né? No caso, umas maiores, outras menores, mas todas compõem esse colar. Proteínas de baixo valor biológico são colares de pérolas que são formados por um número muito pequeno de pérolas diferentes, ou seja, de aminoácidos diferentes. Isso constitui uma proteína de baixo valor biológico, que é o caso do colágeno. E aí, essa é uma tendência que está acontecendo nessa onda da indústria querer colocar proteína em tudo para agradar essa demanda desses consumidores. Ela está colocando colágeno nos seus produtos, que de uma forma muito simples é uma proteína de baixo valor biológico, uma proteína que ela não é tão interessante assim, só vai aumentar mesmo a quantidade de proteína. E não, esse colágeno que você está comendo, ele não vai para sua pele diretamente, ele não vai para nenhum tecido específico. Ele vai virar aminoácido dentro do seu corpo e aí o seu corpo é muito, mas muito eficaz em destinar isso para as áreas que precisam. Em conclusão, né, qual que é a necessidade de ficar suplementando um produto com uma proteína de baixo valor biológico? É mais para dar essa contagem mesmo de proteína, porque 15 gramas de whey protein e 15 gramas de colágeno, eles não são iguais, mas na tabela nutricional fica 15 gramas de proteína. É bom a gente saber desse detalhe, dessa curiosidade, né? E aí, na minha opinião, antes de você caçar um rótulo high protein ou então proteína alta, enriquecido em proteína, busque encontrar aqui o sexto elemento que eu separei, o elemento bônus de um rótulo de alimentos. Busque encontrar o alto em açúcar adicionado, alto em gordura saturada e alto em sódio. Tem alguns produtos que gabaritam e juntam os três na mesma embalagem frontal. Eles são muito interessantes, você tem mais clareza daquele produto que você está comprando, você não tem que ficar fazendo conta na tabela nutricional para ver se é alto, se é baixo, quantos por cento é do valor diário, né? Pegando aquele conceito que a gente abordou no começo desse vídeo. E aí você já tem essa informação muito mais clara, né, na frente do rótulo do alimento. E com essa nova imposição, até porque isso foi uma resolução nova que saiu e que todos os fabricantes tinham um determinado tempo para adequar os seus rótulos, então isso foi feito de forma obrigatória e foi um avanço para a rotulagem de alimentos e para o consumidor. Muitas das fabricantes acabaram trocando um pouco, mudando suas receitas para não cair nesse selo de advertência frontal. E aí o que elas fizeram? Tira um pouco de açúcar, coloca adoçante, tira um pouco de gordura, põe açúcar, deixa num nível mais equilibrado para não ser pego e não ter que colocar esse selo de advertência frontal. Bom, e aí a gente observa, né, essas tendências dentro das prateleiras do mercado de você ver um alimento que é X, quando na verdade ele promete ser Y, né? Esse é o caso do chocolate que não é chocolate, mistura, láctea, sabor chocolate. Alimentos com sabor de morango, mel, uva, que você fala assim, nossa, acho que tem um pouquinho da fruta ali, mas não, é só um aromatizante idêntico ao natural. O que era para ser uma simples ida ao mercado, né, acaba se tornando uma espécie aí de desviar de um campo minado, né, em que de um lado tem as alegações falsas, do outro lado tem rótulos bem montados para acabar induzindo esse nosso consumo, e as estratégias elas são infinitas para conquistar o nosso BIP lá no caixa de pagamento. E esse vídeo aqui eu quis trazer para a gente analisar alguns casos, né? Quem sabe até dar uma risada ou então ficar assustado
e também colocar aqui para vocês alguns elementos de como que se lê um rótulo nutricional. Se eu esqueci de alguma coisa, deixa aqui nos comentários e a gente pode fazer um próximo vídeo, tá? Todas as referências que eu utilizei nesse vídeo, elas estão na descrição do vídeo e também tem alguns materiais recomendados, sempre que eu tô sempre deixando, né, esse tipo de material. E o desse vídeo aqui é uma revisão de escopo feita por uma amiga de trabalho. Ela fez uma revisão da rotulagem frontal de alimentos na América Latina. Se você gostou daquilo que você aprendeu nesse vídeo, deixa seu joinha, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, o sininho, né, para não perder. Somos um canal novo que está tentando falar de nutrição de uma forma um pouco diferente. Compartilha com o seu familiar, com o seu amigo que tem dúvida de como que se lê um rótulo e que também está curioso para ver um nutricionista reagindo a alguns rótulos bizarros aí que a gente encontra. Tá certo? Até o próximo vídeo e até mais!